E aí, pousadeiros, finalmente essa live que já era para ter saído semana passada vai sair. Eu vou fazendo um horário meio atípico, né? Agora vamos dizer que é o horário do almoço, fim de almoço, não sei se vai ter muita gente online aqui. Mas a minha ideia era fazer o vídeo, porque eu já estava com o conteúdo todo pronto para passar para vocês, dessa ideia de tema que eu tive, que eu até coloquei em votação recentemente, né, lá no meu site, lá no meu Stories. E já por semana passada não deu certo fazer, eu tive vários problemas, não deu certo. Ontem eu ia fazer também. Se vocês acompanharam meus stories, viram que eu estava recebendo um grupo na pousada de uma amiga minha aqui e que deu um monte de confusão. No final não deu tempo também. Então eu resolvi fazer agora que eu falei, não, agora eu tenho tempo para live, então eu vou fazer, já me livrar disso, né, compromisso com vocês. E depois aqui do fim da live ela vai ficar gravada, eu vou deixar ela disponível aqui por 24 horas e depois eu vou subir para o YouTube também, para quem não teve a chance de acompanhar, porque mudei tanto o horário também, então nada mais justo do que isso. Então eu vou finalmente começar a live hoje falando um pouquinho sobre como sobreviver às crises, né, as quedas de vendas nas diárias que a gente tem na pousada e que faz parte da rotina do pousadeiro. De onde veio essa ideia, né? Faz mais ou menos uns 10 dias eu estive em Jericoacoara, que é aqui pertinho de Barra Grande, e lá eu tenho alunas do meu curso, eu tenho amigos que têm pousada, restaurante, conheço pessoal. Então, e eu notei que todo mundo estava reclamando muito que estava tendo uma queda nas vendas, né? Estava tendo bem menos vendas de diária do que no ano passado. E essa reclamação eu também escutei aqui em Barra Grande, das pessoas que eu conheço, dos meus amigos, no encontro, né, que eu fiz com os pousadeiros aqui também. É uma preocupação constante. E então eu resolvi falar sobre isso nessa live, né? Então eu vou falar sobre esses dois assuntos que eu acho que estão bem relacionados. Um deles é como que você pode fazer para a sua pousada sobreviver às crises, né, essas quedas nas vendas de diária. E eu já vou engatar, né, num outro assunto que é como fazer para fomentar o turismo no seu local turístico, que é uma coisa que depende muito mais de outros fatores, não só de você, mas que você pode fazer a sua parte também. E é o que a gente está tentando fazer aqui em Barra Grande. Então, vou começar agora já com o conteúdo. Então, eu acho que todos vocês sabem, né, o Brasil está num momento meio turbulento, né, da economia, né, já há algum tempinho, mas esse ano parece que intensificou. E quando a gente está num momento de turbulência econômica, a gente tende a cortar o orçamento. E o orçamento que as pessoas acabam cortando primeiro é gastos com lazer e viagens entra nessa conta. Então, tá tendo uma queda nas vendas, é normal para o momento econômico que a gente está vivendo. Fora outros porquês, né, que tá tendo essa queda de vendas, mas vocês têm que entender que as crises vão fazer parte dos seus anos como pousadeiro. Eu, quando eu abri a pousada em 2011, a gente tinha muita esperança no Brasil pelo ano de 2014, que era o ano da Copa, e nesse ano não foi bem aquilo que a gente imaginava que ia ser, né? Inclusive nos locais que tinham, né, jogos da Copa, se prepararam muito e teve muita decepção com o que se esperava que a Copa iria trazer para o turismo no Brasil, né? Então, eu já passei por uma crise, né? Uma crise grande, inclusive, e é normal, tá, gente? Então, você tem que saber aprender a como lidar, porque de tempos em tempos vai acontecer, você vai passar por crises, né? Tanto no seu país ou então fora do país também, se você depende muito de hospedagem de estrangeiro. Então, vocês têm que saber se adaptar. A palavra de ordem é se adaptar. Eu até separei aqui uma frase do Einstein que ele fala que é na crise que nascem os inventos, os descobrimentos e as grandes estratégias. E quem sobrevive a ela sai fortalecido. Então, se preparem, né? E vamos anotar todo o conteúdo que eu vou passar aqui nessa live para vocês. Então, juntem-se, né? Inspirem-se, sejam criativos, né, com as suas soluções para a sua pousada e trabalhem duro, porque não é porque você está vendendo menos que você vai trabalhar menos, muito pelo contrário. Quanto menos você vende, mais você tem que trabalhar para que isso não se repita no futuro. Aproveite que é o momento que você não tem tantos hóspedes para se dedicar, já que diminuiu a venda das diárias, para se dedicar a outras coisas que lá na frente vão te trazer o benefício. Então, eu sempre falo que a pousada é um jogo de longo prazo, então planejamento é essencial para que o seu negócio dê certo e tenha sucesso.
E a última frase, né, último detalhe, né, antes de começar com os itens, os 5 itens que eu acho importantes para vocês sobreviverem às crises, é que se vocês se retraírem ou simplesmente continuarem fazendo a mesma coisa que vocês já faziam, vocês não vão colher resultados diferentes dos que vocês já têm. Então, desesperar, se conformar, não vende mesmo, então deixa quieto, é a pior coisa que você pode fazer. Então, vamos lá, vamos para os 5 passos que eu vou dar de dica aqui para vocês e que vai ajudar vocês a passarem por essas épocas com mais tranquilidade e lá no futuro colherem os frutos do trabalho que vocês estão fazendo durante a crise. Então, o primeiro item deles é o planejamento. Eu sou muito... Quem me conhece sabe, né, que eu sou engenheira e eu trabalhei com planejamento de projetos muitos anos, então eu sou uma pessoa extremamente planejada. Eu gosto de planejar tudo na minha vida, desde a minha rotina até o meu negócio, tudo que eu vou fazer. Então o planejamento é essencial para qualquer negócio e eu sou prova de que ele ajuda muito na questão, né, dos seus negócios e principalmente da sua pousada. Então, se você se planeja, quando você se planeja, você passa a pensar em cenários, ver o que pode acontecer na sua pousada, se preparar para essas situações, guardar indicadores, para que você tenha uma base para poder falar se realmente o que você planejou está acontecendo ou não. Então, eu conheço muito pousadeiro, eu escuto muito pousadeiro falar assim, nossa, mas esse mês está muito pior do que esse ano passado. Eu falo, mas e aí, quantas diárias você vendeu ano passado? E a pessoa não sabe me responder. Então, como que ela sabe que está pior, sendo que ela não tem nem comparativo, é só pelo achismo? Então, o achismo não te leva a lugar nenhum. O achismo, ele só te dá uma ideia vaga do que está acontecendo e não te ajuda a tomar decisões para você poder fazer realmente, criar alternativas para sair da crise. Então, sempre se planeje antes, né? E guarde as informações para poder compará-las depois e poder fazer planos de ação efetivos na sua pousada. Então, vou comentar que aqui lá no site eu já tenho um post que eu coloquei lá são 7 maneiras de diferenciar a sua pousada e sobreviver às crises. Porque a questão do posicionamento da sua pousada é muito importante para você definir os objetivos que você tem com ela, para você saber onde você vai chegar, senão você não vai chegar em lugar nenhum. Então, dá uma checadinha lá no site, no viverdepousada.com.br. A gente tem lá um post sobre 7 maneiras de diferenciar a sua pousada. Dá uma lida lá, que outro dia eu posso fazer uma live mais específica só sobre diferenciação. Mas a diferenciação é um dos itens primordiais para que a sua pousada sobreviva às crises. Porque de quarto para dormir tá cheio, né? Agora tem Airbnb, a Booking tá aceitando qualquer pessoa que queira entrar. Então, se vocês só venderem um quarto para dormir, vocês vão continuar reclamando e falando que a crise tá ruim, que você não tá conseguindo vender, quando na verdade você não tá fazendo o seu trabalho, que é se diferenciar e tentar fazer alguma coisa diferente para colher um resultado diferente. Então, terminando a questão do planejamento, para que você faça um planejamento efetivo, é fundamental você conhecer bem qual que é o seu mercado, ou seja, qual que é o tipo de turista que vem para o seu destino e quem é que você atende na sua pousada, qual que é esse perfil deles, o que eles gostam, que tipo de atividade eles querem fazer, o que eles buscam numa hospedagem, o que eles buscam numa viagem. Conhecer muito bem quem é o seu público-alvo traz muita... Me fugiu a palavra agora. Traz muito mais, você consegue muito mais... Opa, só um minutinho, apareceu uma mensagem aqui. Você consegue muito mais criar serviços, criar coisas dentro da sua pousada que vão atrair pessoas que estão procurando aquilo. Então, vocês têm que conhecer muito bem quem é o seu perfil de hóspede, quem é o tipo de pessoa que você quer atender dentro da sua pousada. E também é muito importante você conhecer quem são seus concorrentes. Porque os concorrentes, eles estão atuando no mesmo mercado que você. Eu sei que concorrência é uma palavra meio pesada, eu não gosto de usar muito ela. Eu acho que é muito mais, que a concorrência é necessária. Então, quanto mais pousadas estiver num destino, melhor é para o destino, não o contrário. E quanto melhores forem seus concorrentes, então melhor ainda. Porque aí todo mundo se estimula a ser cada vez melhor e o seu destino turístico só tende a crescer com isso e facilita a questão de sobreviver às crises.
E um último item que é super importante dentro do planejamento é a questão da sazonalidade. Eu vejo muito, né, pousadeiro reclamando da baixa temporada, que na baixa temporada não vende, mas não se prepara nem um pouco para esse momento, né, da baixa temporada, não considera os períodos de baixa quando vai fazer uma cobrança de diária, então acaba cobrando qualquer valor, né, sem pensar, né, que aquele valor que ele vai deixar de receber lá na frente tem que impactar no valor que ele está recebendo hoje. Então, você tem que considerar tudo isso dentro do cálculo da sua diária. É um dos itens que eu ensino no meu curso, no Diária da Pousada Rentável, que eu estou terminando a última turma agora. Inclusive eu vi a Daniela aqui, uma das minhas alunas está online aqui comigo. Oi, Dani. E nesse curso a gente fala muito sobre a queda da taxa de ocupação e como ela tem que ser considerada dentro do valor que você está cobrando na alta temporada também, para te permitir às vezes até fechar sua pousada durante a baixa temporada, que é um super negócio. Eu fiz isso por vários anos na minha pousada e foi muito, muito melhor do que eu esperava. Bom, então eu falei do primeiro item, que a gente falou então de planejamento, da importância do planejamento para você conseguir sobreviver às crises, né, na sua pousada. O segundo item, que para mim agora é o primordial, principalmente falando que a gente está pensando que a gente está falando no momento atual. Então, o planejamento serve para você se preparar para uma crise, mas se você já está numa, igual agora, né, a gente está no meio de uma crise, a gente tem que ter o segundo item, que é o controle. O que seria esse controle? Você vai ter uma queda na sua receita, tá certo? Então você vai vender menos diárias e para que isso não te impacte tanto, você tem que reduzir os seus custos. Então, de qualquer maneira, você tem que ter um controle de custos muito efetivo na sua pousada, que assim você vai conseguir fazer mais com menos, mantendo a qualidade sempre, tá? E aumentando a rentabilidade da sua pousada. Ou seja, mesmo você vendendo menos, vendendo menos diárias, você consegue manter às vezes uma mesma taxa de lucro, você consegue manter uma mesma qualidade na sua pousada, só com alguns pequenos ajustes no que você já faz na sua rotina. Então, um dos primeiros itens que é essencial no momento de crise e que vai ajudar muito vocês no controle de custos é a renegociação com fornecedores, seja de suprimentos, materiais, serviços. Ou então, você pode até criar dentro da sua pousada campanhas para reduzir o consumo de energia, de água, desse tipo de coisa que muitas vezes o hóspede valoriza muito, porque a sustentabilidade está bem alta, né, no mercado, e você consegue, assim, trazer alguma economia para sua pousada que vai refletir no resultado do seu final de mês. Eu sempre digo que, claro, vender mais é muito importante, mas o importante é você gastar direito. Não adianta você vender um monte e sair gastando dinheiro à toa e ter muito custo na sua pousada. No final, o que importa é o quanto sobra, que é o lucro. Então, se você tem uma receita menor, mas o seu custo consegue ser menor, às vezes você consegue até ter uma mesma taxa de lucro que você teria com uma ocupação mais alta. Então, é tudo muita questão de controle, tá? Então, a gestão do custo é parte essencial para o crescimento da sua pousada, para a sobrevivência da sua pousada, especialmente num momento como esse. Você tem que ter muito claro quanto você está gastando, em quais áreas você está gastando, onde você está reinvestindo, onde é importante você reinvestir agora ou que você possa fazer depois. E essa gestão de custos sempre acaba caindo na questão da diária ideal. Então, eu sei que eu estou batendo muito nessa tecla na questão da diária ideal, mas como eu sempre digo, né, e digo muito para os meus alunos do curso do DPR, a diária ideal salvou a minha pousada, né? Então, eu passei a vender uma taxa de ocupação que é considerada até baixa para hotelaria, por volta de 30 e poucos por cento em média, e mesmo assim os meus lucros só aumentavam, porque eu tinha uma ótima gestão de custos e também eu cobrava um valor de diária ideal para a pousada. Então, por agora, vamos concentrar então em controlar os seus custos na pousada para que você passe por um momento de crise de maneira mais tranquila. O terceiro item que eu quero falar agora também, que é bem importante para a questão da sobrevivência para as crises, é a questão da fidelização. Muitas vezes a gente fica tentando vender para novas pessoas, novos hóspedes, pessoas que gostariam, né, você quer conquistar novos públicos e você acaba
esquecendo um pouco de quem realmente valoriza você, que é o hóspede que já veio, que retorna, que indica, que traz amigos. Essa pessoa, além de ser muito mais barato você captar essa pessoa de volta, né, para sua pousada, do que captar um novo hóspede, essa pessoa é uma pessoa que, se você valorizar ela um pouquinho com um programa de fidelidade, alguma coisa do tipo, ela vai ser eternamente grata à sua pousada, vai te recomendar ainda mais e vai te ajudar, sem querer, a sair desse momento de crise na sua pousada. E eu já fiz até uma live sobre isso, eu não sei se vocês lembram, mas tem no YouTube, tem uma live aqui do Instagram que eu falei só sobre fidelização de hóspedes. Mas eu vou fazer um resuminho aqui rapidinho para a gente continuar nesse conteúdo, de duas maneiras que vocês podem fazer, né, para melhorar essa questão da fidelidade dos hóspedes. Você tem que sempre pensar o que ele pensa e quais expectativas ele tem com relação a essa viagem. E como é que você fica sabendo isso? Numa pesquisa de satisfação. Você pode enviar via e-mail, você pode entregar para ele no final da estadia, e você realmente pegar essas pesquisas e ler as respostas e tentar entender o que você pode melhorar na sua pousada, às vezes com um custo pífio e que vai atrair muito mais gente. Então, escutar os seus hóspedes é essencial na hora de você pensar num programa de fidelização. E o segundo item é a questão do programa de fidelidade, que eu sempre incentivo as pousadas a fazerem, que premia quem valoriza ou quem indica a sua pousada e evita que você fique dando desconto para quem não te conhece, entendeu? Quem não te conhece tem que mesmo pagar o seu valor cheio. Quem já te conhece, você já criou um relacionamento, você já sabe que a pessoa gosta do seu espaço, essa pessoa merece ter um desconto. Agora, a pessoa nunca veio, por que eu vou dar um desconto para ela? Eu sei o meu valor, eu sei o meu preço, então se ela quiser ficar comigo, ela vai pagar esse valor. Então, tente criar sempre programas de fidelidade focados em quem já ficou com você. Assim você tende a ganhar muito mais. E eu vou aproveitar aqui e vou dar umas ideias de o que você pode oferecer para os seus hóspedes num programa de fidelidade que vai atraí-los mais para voltarem à sua pousada. Então, por exemplo, você pode dar desconto para um hóspede que resolva retornar para sua pousada dentro de um determinado período. Você também pode dar um desconto para o hóspede que retornar e trouxer amigos junto com ele. Por exemplo, se ele vier e trouxer um outro casal de amigos para ficar num outro quarto, você dá um desconto na diária dele. Você também pode dar uma noite extra para um hóspede num período de baixa temporada, que é uma estratégia que muita pousada usa, né? Você deve ver muita propaganda de pousada na baixa temporada. Reserve 3 diárias e ganhe mais uma. E a última, que era a que eu mais usava, né, era o cartão fidelidade, que a galera adora um cartãozinho, né, se sente importante, gosta de ter aquele papel e tá preenchendo, né, ainda mais se é um lugar que eles gostam de ficar. Então esse cartãozinho, né, essa coisa física, traz muito valor para a questão da fidelidade na sua pousada. Então, o terceiro item é foque em fidelizar, foque em trazer de volta quem já ficou com você, quem te conhece. Se você tem uma lista de e-mails dos seus hóspedes antigos ou uma lista de telefones no WhatsApp, é perfeito para você enviar comunicações para eles, incentivando essa volta nos períodos de crise. Você pode, inclusive, né, dar alguma coisa extra, assim, um mimo, para tentar incentivar eles a voltarem para sua pousada e, assim, aumentar um pouco a sua receita num período de baixa. Agora, o quarto item, que é a questão das parcerias. Eu acho que vocês devem, né, estão ligados que a gente, né, tá hoje em dia na internet, é muita informação, o tempo inteiro é coisa pipocando, é pop-up, é e-mail, é WhatsApp, é notificação, e se você não é visto no meio desse monte de coisa, você não é lembrado. Então, se você fizer parcerias, né, com outras agências de viagem, ou então com outros Instagrams de viagem que possam divulgar sua pousada, clubes de compras, buscadores, né, como a Booking, TripAdvisor e tal. Então, quanto mais você tiver
né, você tiver parceiros que divulguem a sua pousada, melhor é para você, porque assim você vai estar diminuindo os seus custos de marketing, você não precisa ficar gastando com tanto marketing assim, e as pessoas vão distribuindo a sua imagem na internet, você vai aparecendo cada vez mais, e conforme você vai aparecendo, as pessoas vão tendo vontade de voltar pro seu, né, de voltar ou de conhecer o seu espaço também, porque também essa é uma ótima estratégia para aparecer para novas pessoas. E agora eu vou falar do último item, que é um item também que eu sempre foco aqui, né, no Viver de Pousada, que é a questão da divulgação. Eu já fiz também uma live aqui sobre, né, anúncios no Instagram, que é o que realmente está pegando no momento. Com muito pouco, né, com muito pouco investimento, você pode ter resultado. Eu tenho históricos não só da minha pousada, mas já de alunos meus do curso, né, do Diário da Pousada Rentável, que usaram essa estratégia de anunciar no Instagram e notaram uma melhora muito grande na questão das reservas. Então, vale a pena vocês estudarem um pouquinho. Também tem uma live sobre isso lá no meu YouTube, uma live que eu fiz aqui no Instagram. Nossa, eu tô suando, tá muito quente aqui embaixo. Grande. E é a questão de vocês estarem na internet, né? Juntando com o item anterior de vocês terem parcerias e aparecerem cada vez em mais lugares, vocês, estando na internet, vocês conseguem capturar a atenção das pessoas online, que é onde elas estão agora, né? O tempo todo. Então, vale Instagram, Facebook, Google Ads, o que você preferir para poder anunciar, vale muito a pena. Outras estratégias que eu recomendo muito e que já tiveram resultado aqui, que vários seguidores já me falaram, é a questão dos sorteios, que dá muito certo. Inclusive, em breve eu vou fazer um sorteio aqui no Viver de Pousada, vocês aguardem, eu só estou fechando os últimos detalhes, vai ser um sorteio muito legal. Não vai ser só um prêmio, né, comigo, não, vai ser um prêmio também com outros parceiros. E então em breve eu vou estar divulgando esse sorteio aqui, acho que vocês vão gostar bastante. E para sua pousada isso funcionaria muito bem também, tá? Você tem que pensar direitinho como fazer. Eu vou fazer o meu sorteio primeiro e depois eu vou fazer também um vídeo explicando melhor como fazer um sorteio que dê resultado para sua pousada. A questão também, né, que é muito importante vocês estarem, né, no meio online, é a questão das reservas 100% online. Então as pessoas estão cada vez mais querendo fazer reservas somente usando o celular, sem muita demora, sem muita delonga, rápido, fácil, eficiente. Por isso que a Booking tá bombando, por isso que todo mundo usa a Booking. Eu até fiz um post sobre isso hoje lá no meu feed. Se vocês não viram, corre lá, o pessoal tá gostando bastante. E o WhatsApp também, que cresceu demais, as pessoas estão cada vez mais usando o WhatsApp, e a questão do site está às vezes até meio morrendo, né? Hoje em dia é muito mais importante às vezes você ter no seu Instagram, no seu Facebook, um link direto para a pessoa entrar em contato com você pelo WhatsApp do que para o seu site. Ninguém quer sair mais dos aplicativos que está acostumados a usar, e o Internet Explorer, né, o navegador, está sendo cada vez menos usado, tá? E uma última coisa que eu gosto de falar bastante sobre divulgação e que muitas vezes, né, os pousadeiros acabam deixando isso de lado, mas e que é essencial para você conseguir fazer vendas, é a questão do remarketing. Então você imagina, uma pessoa faz uma consulta, né, para ficar na sua pousada. Com certeza ela não fez só na sua pousada, ela fez em diversas pousadas no seu destino. E ela fica aguardando as respostas e tal. Às vezes ela recebe várias respostas num dia, às vezes algumas demoram, às vezes ela demora um tempo para se decidir e tal. E o remarketing, o que que é? Você entrar em contato com essas pessoas que já entraram em contato com você e tentar de alguma forma falar para ela, olha, tá acabando as vagas, ou olha, tem alguma coisa especial, tem um S especial que eu gostaria de te oferecer, você não quer fechar com a gente? O remarketing às vezes parece chato, sei que muita gente fala, ai, nossa,